O tema da mensagem dessa noite é hora de florescer. Você pode repetir aí para o seu vizinho? É hora de florescer. Aleluia. Isaías 35, 1 e 2 diz assim a palavra do Senhor. Hoje eu vou ler na NTLH. O deserto se alegrará e crescerão flores na terra seca. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes do Líbano, tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Você pode fechar os seus olhos por um instante? Feche seus olhos. Peça ao Senhor nessa noite, que Ele ministre ao seu coração, que você possa florescer, que tudo aquilo que é passado fique no passado e que Deus traga uma novidade de vida para a sua história. Pai, nós te damos graças, Deus, honra e louvor ao teu nome nessa noite. Último dia de conferência, Pai, e que em nome de Jesus, teu poder se manifeste aqui de uma forma grandiosa, para que entendamos o propósito, a missão e o projeto que o Senhor tem para cada um de nós. Nos abençoa nessa noite, é o que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Uma das coisas que mais me marcou nesse tempo de conferência, dentro da temática que as Pinks escolheram, é a palavra florescendo. E eu joguei assim no Google para pesquisar um pouquinho mais a fundo. Na gramática portuguesa, florescendo é o gerúndio do verbo florescer. Então, o gerúndio é uma forma verbal que indica uma ação em andamento ou contínua. Isso quer dizer que nós estamos num processo de Deus que não para aqui. Por isso o tema é hora de florescer. Mas a partir do momento que Deus germinar na sua vida, que você passar pelo processo de Deus, você continuará frutificando, florescendo e avançando em honra e louvor ao nome de Jesus. Amém? Então não para aqui, aqui é o começo, aqui é o ponto de partida de uma jornada. Nós estamos numa maratona, não é simplesmente uma corrida de tiro curto, que o juiz apita e dá o tiro, tá! Aí você começa a correr em círculos. Não, meu irmão, nós corremos numa direção, num sentido, caminhando de acordo com a vontade de Deus. Então, florescendo pode ser entendido como uma ação em processo de crescimento e desenvolvimento. E isso é muito bom. Há alguns meses atrás, eu trouxe uma pesquisa aqui falando sobre alguns dados da nossa igreja, né? Conversões, você lembra disso? Reconciliações, pessoas, quantos visitantes a gente teve, e foi maravilhoso. E hoje eu quero trazer um dado diferente. Agradecer aos colaboradores da igreja que me ajudaram. Então, eu trago um dado do percentual de homens e mulheres em nossos cultos. Amém? É forte, Brasil. E aí? Alguém se arrisca? Alguém chuta aí? A porcentagem. Você acha, Lena? Dá uma olhada na sua volta aí. Tem mais flores ou mais espinhos? Misericórdia. Nós temos em torno de presentes em nossos cultos 65% de mulheres, meu irmão. Cadê os homens? Meu irmão, 65%, varia um pouquinho dos cultos de semana, a gente não tem uma amostragem total do ano, mas dos meses que seguimos até hoje, a gente chegou a essa conclusão. E sabe o que eu percebo? Essa é uma estatística, um dado, que não é privilégio aqui da Lifehouse Natal, mas é uma estatística talvez nacional, onde
mais mulheres estão frequentando igrejas, mais mulheres estão à frente da família, das contas, das finanças, do lar, mais mulheres estão em cargos de autoridade. E aí, gente, por um lado é motivo de celebração, sim ou não? A gente celebra, mas por outro é motivo de preocupação. E agora vai para os homens, né? Os homens que vão florescer também nessa noite, amém? Os homens precisam amadurecer e se posicionar nesse tempo. A responsabilidade de sacerdote do lar não cabe às mulheres, mas cabe aos homens. Homens precisam orar. Eu comentava aqui, foi na sexta-feira com o Anthony. Cadê? Anthony está ali. Sexta-feira tinha quase 100 mulheres aqui. Eu tomei um susto. Falei, meu Deus, todo mundo com a camisa. Falei, caramba, que coisa maravilhosa. Mas se fosse, estou sendo aqui sincero, fazendo uma autocrítica. Ramiro, você que é um cara vivido, cara. Se fosse sexta-feira, um congresso de homens, quantos homens a gente tinha aqui? 20, ele foi um homem de fé. Aleluia. Alguém falou 10, misericórdia, irmão. 20 está garantido. Alguém vai, mas porque o homem trabalha. É também, gente. Mas é porque a mulher também, alguém gritou ali, né? Misericórdia. Deixa eu concluir, senão isso aqui é introdução, gente, calma. Então, se talvez eu pensasse dessa maneira, não aconteceria, porque às vezes a gente está se escondendo debaixo da terra na hora que Deus mandou que o caule, né, a planta, seguisse a direção da luz e florescesse para a glória de Jesus, amém? Bem, o texto que lemos é um texto que aponta uma mudança de paradigma, de um deserto, de uma tristeza, a um tempo de florescimento. Isaías 35, 1 e 2 faz parte do livro do profeta Isaías, que é conhecido por profecias sobre restauração de Israel e vinda do Messias. Porque nesse contexto o povo está exilado, invadiram Israel, acabaram com tudo, o povo está entristecido. Então brota uma palavra de Deus, número 1, diante de um cenário de desolação. O capítulo 35 de Isaías é a resposta de Deus à desolação que o povo de Israel estava enfrentando devido ao exílio babilônico e toda a opressão. O deserto simboliza a aridez espiritual e física que eles experimentavam. Um povo sem terra, um povo onde a sua crença, a sua fé, ela foi triturada, amassada naquele momento, onde eles não enxergavam perspectiva. Número 2, o contexto de Isaías é a promessa de restauração. A mensagem central desse texto, então, é essa promessa. O deserto, ele se alegrará, porque Deus trará vida onde havia apenas morte. Quem crê que Deus ele pode trazer vida onde existe morte, que Ele pode reverter quadros, que Ele pode tocar na sua saúde, é o nosso Deus, meu irmão. É Ele que pode fazer. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Número 3, é o símbolo da natureza. A menção do florescimento e a abundância fala sobre um futuro próspero, onde a beleza da criação refletirá a imagem, a glória de Deus. Às vezes, nós andamos por lugares áridos. Às vezes a gente anda por lugares feios. Eu gosto muito de viajar para o interior. Não sei quem gosta aqui de viajar para o interior. Amém? Você pegar uma estrada assim, onde o asfalto é bom, aleluia. Aí tem paisagem assim de um lado, mato de um lado, 38 vacas assim pastando. Você fala assim, glória a Deus, que coisa linda, né? O sol lá no final. Você fala, que cenário maravilhoso. Então, comparar a história de uma rosa, de uma flor, é a aplicação de Deus mostrando assim, ei, existe beleza na criação, existem coisas para você olhar, para você se alegrar, não fique vendo só a derrota, só a tristeza. Esses dias eu contei, né?
Tudo que é história trágica aqui do RN, alguém fala assim, pastor, quer ver o vídeo? Eu não quero não, amado, deixa minha mente aqui tranquila. Eu quero olhar para aquilo que é belo e celebrar a grandeza, a glória de Deus sobre a minha vida. E assim era o simbolismo na natureza apontado pelo profeta Isaías ao povo de Israel. Número 4, ele traz uma esperança messiânica. Esse trecho também é visto como uma referência à vinda do Messias. Porque no dia que ele vier, meu irmão, toda lágrima, toda dor, todo pecado, tudo aquilo que incomoda vai embora. Porque ele enxugará dos seus olhos toda lágrima e toda dor. Aleluia. Essa madrugada, eu acordei, era às 5 horas, 4h40 da manhã. E eu falei assim, rapaz, é um domingo, está muito cedo. Vou tirar mais um cochilo. Eu me deitei por mais 1 minuto e cochilei. E eu sonhei que Jesus tinha voltado. Aí eu compartilhei isso com o Derlei, né? Aí a primeira pergunta que ele fez, e aí, pastor, você foi ou ficou? Aí eu falei assim, cara, eu acho que eu fiquei. Porque era assim, não era a volta de Jesus propriamente, é tipo o Apocalipse, o Armagedon, o fogo do céu descendo. Eu estava nesse meio, acho que no sonho eu era pós-tribulacionista, né? Eu estava já numa linha teológica diferente. E estava lá, e sabe, meu irmão, nós não podemos esquecer que o nosso Redentor está voltando para buscar a sua igreja e que nós temos que estar preparados, firmes, atentos. Número 5, esse texto traz para a gente um contexto de alegria e de louvor. A exultação mencionada nos versículos reflete então a resposta do povo ao ver as maravilhas que Deus fará em seu meio. É uma chamada à adoração e ao reconhecimento da grandeza divina. Pode ser, meu irmão, que você não esteja vendo ainda, mas sabe o que você precisa fazer? Adorar ao Senhor. Pode ser que a cura não tenha chegado ainda sobre a sua vida, mas você precisa adorar ao Senhor. Pode ser que aquele trabalho ainda não virou, que a condição financeira não mudou ainda, mas é necessário que você adore ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Para que assim nós entendamos. E eu já vou caminhar para a segunda parte para a gente encerrar. Para que assim a gente entendamos todo o processo de Deus numa planta. E eu queria que você acompanhasse. Eu não sou o melhor na área de botânica, mas eu pesquisei bastante para a gente entender. O primeiro passo em todo o processo de crescimento de uma planta é a germinação. Quando nós estamos germinando, é o ciclo da vida da planta que começa quando a semente absorve a água e se ativa. Perceba? Existe um rio de Deus correndo aqui nesse lugar. E quando você absorve a água do rio de Deus, existe uma ativação do céu na sua vida. Amém? Nesse estágio, a semente rompe suas camadas externas e começa a se desenvolver. É assim que começamos a nossa jornada, como uma pequena semente germinando, crescendo, desenvolvendo. Você começa a absorver o rio do Espírito, a presença de Deus, você rompe camadas e vai avançando. Como é bom começar, como é bom nos lembrarmos do primeiro amor. Eu estava hoje, meu irmão, 3 horas da tarde, batendo de porta em porta. E tinha um cadastrozinho que a gente fazia, né? Aí tinha assim, qual é a religião da pessoa, né? E eu achava bem mais legal perguntar só isso. Aí o pessoal que estava com a gente da equipe falava assim, e você? É crente? É macumbeiro? É espírita? Aí teve uma senhora que falou assim, sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Eu sou católica, mas eu não vou na missa não vou mentir. Falou assim. E muita gente, a gente chegava assim, a gente quer presentear você, hoje é o dia da Bíblia, eu quero te dar uma Bíblia. E a pessoa fala assim, e quanto é? Custa quanto? Não, é de graça mesmo, é de graça, para te abençoar, toma aqui. As pessoas não estão preparadas para um coração que ama Jesus e que entrega aquilo que recebeu de graça, meu irmão.
Porque hoje nós colocamos um preço em tudo, infelizmente. Infelizmente. Passamos por pessoas que a gente falava assim, você quer uma Bíblia de presente? E a pessoa fala, não, não quero, eu não sei ler. Porque é a realidade da nossa cidade. Um povo que carece de receber a primeira semente, de ser tratado, de ser desenvolvido e de avançar para a glória de Deus, amém? Número 2. A segunda parte do processo é o crescimento vegetativo. Após a germinação, a planta entra na fase de crescimento vegetativo. Durante essa fase, as raízes se desenvolvem para buscar água e nutrientes no solo, enquanto o caule e as folhas crescem na direção da luz. Meu irmão, se isso aqui não é Bíblia, né, é Evangelho, você fala assim, meu Deus, olha como que funciona a planta. Eu lembro que no dia da nossa posse você trouxe um girassol, não foi? A pastora Vitória trouxe. O girassol, ele sempre vai apontar para onde? Para o sol, para a luz, porque é assim, nós apontamos para a luz de Cristo na nossa vida e a nossa raiz, ela vai aprofundando. O que manda num bambu, para que ele se mantenha firme, não é o seu tamanho para cima, mas é a profundidade da sua raiz que vai buscando água, que vai se firmando. Por isso nenhum vento, nenhuma situação contrária, nenhuma adversidade vai derrubá-lo facilmente, porque ele está firmado no Senhor, ele está firmado no solo, amém? Irmão, vou usar um ditado lá do Rio de Janeiro. Diga isso para o seu vizinho. Amado, você precisa ser pau de dar em doido. Sabe o que é isso? Não quebra não, você bate, 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 não quebra. Pega um doido como você... Vamos segurar o doido do Cintiel, não quebra não. Quando eu era criança, minha mãe está assistindo ali, eu apanhava de vara de goiaba. Aquela que fazia... cortar o vento. É o assovio. Ixi. Mas escute isso. Eu, como um crente que passou da fase da germinação para o crescimento, eu vou me manter firme, eu vou fincar os meus pés, porque eu tenho um propósito, eu tenho um rumo, eu tenho uma direção, eu tenho uma palavra, e nada vai abalar a minha fé. Eu tenho que me manter firme. Ah, mas pastor, a situação é contrária. Fique firme. Ah, pastor, mas aconteceu isso. Fique firme, porque a palavra do Senhor se cumprirá na sua vida. Você pode dar um glória a Deus. Aleluia. Número 3. O desenvolvimento. À medida então que a planta amadurece e as condições são favoráveis, como luz, água, nutrientes, ela começa a se preparar para o florescimento. Essa fase pode ser influenciada por fatores como a temperatura, o fotoperíodo, a duração do dia, a saúde geral da planta. Então é processual, você germina, ela começa a fixar sua raiz, porque a flor vai chegar, porque o momento bom vai chegar, mas existe uma condição externa que influencia aquela semente. Influencia, gente. Mas eu não posso deixar que a situação externa abale o meu interior, porque o Evangelho é sobre essência, é sobre aquilo que somos por dentro e não sobre a casca que está por fora. Paulo certa vez disse, enquanto o meu homem exterior ele está se desgastando, o meu homem interior, a minha alma, o meu espírito, ele vai se fortalecendo em Deus. Pode ser que alguém de fora olhe para você e diga assim, rapaz, mas fulaninho está tão sofrido, fulaninha está sofrendo tanto, está passando por tanta prova, mas isso não abala a sua fé, porque a sua fé está firmada no Senhor. Ele é a rocha inabalável da nossa vida, Ele não tem variação, Ele não tem direita e esquerda, Ele segue sempre o caminho preparado para cada um de nós, amém? Aí chega na fase 4, e a gente já está terminando. É a penúltima. A fase 4 é a do florescimento. Quantos querem florescer aqui nessa noite? Aleluia.
O florescimento, então, é o estágio em que a planta produz flores. Esse processo, ele pode ser descrito em algumas fases, né? O botão da flor, a abertura, a polinização, a fertilização, enfim. Mas é o momento que você vai mostrar para o mundo aquilo pelo qual você foi forjado e preparado. É o momento em que as pessoas enxergarão o fruto daquilo que você está fazendo. E perceba, fruto é diferente de realização. Para muitos, um medidor de sucesso hoje na sociedade é dinheiro, é grana, é muitas coisas. Mas o parâmetro de Cristo na nossa vida é um parâmetro de fruto e não de realização. Por isso, às vezes a gente vê coisas loucas na palavra de Deus. Certa vez, Filipe, ele foi convocado por Deus, ele estava numa grande metrópole, ele pregava a palavra de Deus, era um grande anunciador do evangelho, era um discípulo fiel do Senhor, e a Bíblia vai dizer que ele foi transladado. Em outras versões vai dizer que ele foi teletransportado. Coisa louca, né? Cerca de 30 quilômetros da onde ele estava, ele foi para um deserto. Deserto. E quando chegou lá, tinha um eunuco sentado numa carroça, lendo o texto bíblico. E a pergunta de Filipe para ele foi a seguinte: entendes o que lês? E aquele eunuco respondeu assim: como eu poderia entender se não existe ninguém que possa me ensinar? Filipe foi levado da multidão para pregar para quantas pessoas? Uma pessoa. Noé foi convocado a construir uma arca e ele só salvou a família dele porque era a família dele. Então será que o fruto deles foi um fruto negativo? Talvez se eu olhasse para um espectro de resultado, eu diria, Filipe foi um fracassado. Ou talvez Noé pregou e ninguém converteu. Que pregação era essa? Mas aquilo que é loucura para os homens é sabedoria para Deus. Eu preciso entender o meu propósito. Eu preciso entender o lugar que Deus me colocou. Eu preciso entender o meu chamado para talvez alcançar uma pessoa, para pregar talvez para uma pessoa, para fazer a diferença na minha casa, na minha família. Muitos querem pregar para multidões, muitos querem estar na plataforma, mas certa vez John Wesley disse o seguinte: ei, a minha paróquia é o mundo. Eu não preciso estar numa plataforma, eu não preciso estar num púlpito, eu não preciso estar num domingo à noite, mas eu preciso viver e anunciar esse evangelho que um dia transformou a minha vida e transformará a vida de muitos outros. É tempo de florescer, meu irmão. E eu termino dizendo, após o florescimento, aleluia, vem a frutificação, amém? Após o florescimento, a fertilização, muitas plantas desenvolvem frutos que contêm sementes, e esses frutos podem ser dispersos de várias maneiras, animais, vento, água, permitindo assim que novas plantas cresçam em locais diferentes. Quem gosta de abelha aqui, levanta a mão. Quem não gosta de abelha, levanta a mão sim. Você sabia que se não tivesse abelha no mundo, o mundo acabava? Porque as abelhas têm uma função, elas pegam o pólen e espalham por vários e vários e vários lugares. Alguém pode dizer assim nessa noite, mas pastor, eu não sou um lindo girassol. Aí você pode dizer assim, eu sou uma abelha trabalhadora do reino, que recebo a semente de Deus, o pólen de Deus, e levo para os lugares onde eu estiver. Quando eu estava hoje, e vai ser a última história de hoje que eu vou contar, estava eu, Derlei e duas missionárias. Ruth e Esther, estou brincando, não sei o nome delas não. Assembleia de Deus, camisa do conjunto, né? Saia e tal. E a gente lá distribuindo Bíblia, tinha uma caixa de livretos pequenos, evangelísticos, folhetos. E tinha uns 18 meninos jogando um racha assim na terra batida, né? Eu só vi a missionária entrando no meio do jogo.
segura o jogo aí, segura a bola aí. E pegou e começou a distribuir para os meninos o panfleto. E a gente observando de longe, né? Todo mundo foi, antes de voltar para o futebol, tinha umas bicicletinhas caídas assim no canto, levaram, guardaram aquele folhetinho e seguiram o jogo. Eu não sei o resultado, mas seguiram. Mas aquelas missionárias, aquelas evangelistas, serviram a um propósito naquele momento, de anunciar a glória de Deus. Talvez em porcentagem, entregar um folheto seja o efeito menor de todos. Talvez um culto como esse atinja cerca de 12,5% dos novos crentes. Mas a maneira mais eficaz da gente frutificar, da gente disseminar essa palavra é através de relacionamentos. Porque nós conhecemos muitas pessoas que não conhecem o Senhor e que carecem de uma palavra, que carecem de vida. E a nossa intenção aqui, meu irmão, é Conferência Pink florescendo. Continuidade. A conferência, ela não pode ser um evento, porque evento é evento. Passou. Mas ela tem que ser o ponto de partida para algo que Deus quer fazer nas mulheres dessa casa. Amém? Mas também um ponto de partida para aquilo que Deus vai fazer na vida dos homens dessa igreja. Amém? Das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos casais. Cada um tem uma função importantíssima. Agora não podemos deixar passar para a próxima geração. Concluo dizendo: a primavera está chegando. Você pode repetir isso com fé? Diga: a primavera está chegando. Florescimento é uma parte crucial, porque é um momento em que garante a continuidade. Sinal de saúde, vigor, além de fundamental para o sustento do mundo. Na Bíblia, se nós olharmos, nós vemos inúmeras mulheres que fizeram a diferença e que foram inspiradoras. Sara, Miriam, Débora, Ruth, Ana, Esther, Maria, Priscila, todas elas fizeram a diferença. Agora, um texto que me marca demais é Isaías 62, verso 4. Eu vou ler aqui na NVT, não está no slide, mas só preste atenção. Nunca mais será chamada de cidade abandonada, nem de terra desolada. Seu novo nome será cidade do prazer de Deus e esposa de Deus, porque o Senhor tem prazer em você e o tornará a sua noiva, a sua esposa. Existe uma promessa. Deus está te tirando de um lugar de dor, de um lugar de escuridão, para a luz do Senhor que renova, transforma e floresce na nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! Somos jardim do Senhor, amém? Se coloca de pé rapidinho aí.